Olá, amigos, eu sou o Guilherme e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse dashboard que está na tela de vocês aqui. Esse dashboard ele é muito utilizado aí para controles e o objetivo dele é destacar o mês de acordo com o que o usuário deseja. Então o usuário ou o gestor vai clicar aqui nessa barra aqui de opções e ele vai selecionar o mês que ele quer ter visibilidade no gráfico, que ele quer que seja destacado no gráfico. Então aqui ele vai escolher um mês, eu vou escolher aqui julho só para efeito de demonstração mesmo. E note que o mês de julho ficou destacado aqui com um número. Vou escolher mais um mês aí só para a gente ficar claro o objetivo do gráfico, do dashboard. Então aqui eu escolhi o mês de março, automaticamente ele seleciona o mês de março e bem como o número aqui que a gente vai visualizar. Para fazer esse dashboard, eu vou clicar aqui numa outra aba aqui, que é o que nós vamos necessitar para fazer esse dashboard bem profissional. Nós precisamos simplesmente ter as informações de vendas aqui dos 12 meses, né? Eu vou utilizar para esse, mas pode ser por um período menor ou maior, aí cada um sabe qual período vai querer utilizar. E eu utilizei uma validação de dados já pré-definida aqui dos meses do ano. Para quem não sabe trabalhar com validação de dados, eu convido a entrar no meu canal para aprender. Postei um vídeo aí ensinando passo a passo de uma validação de dados. Então já deixei essa validação de dados pronta para ficar mais rápido o vídeo aí, mais objetivo. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou selecionar aqui na opção inserir, vou colocar a opção de gráficos, vou colocar um gráfico agrupado. Então vou clicar aqui, só funciona para gráfico agrupado por causa do eixo, vocês vão entender melhor. Então aqui eu vou dimensionar esse gráfico aqui para ele ficar numa altura, um tamanho considerável. Vim com o botão direito dentro da área do gráfico e vim em opção selecionar dados. Vou vir aqui em adicionar, vou colocar aqui a série total de vendas e vou selecionar aqui em valores, vou selecionar os valores que eu preciso aqui. Então aqui ele vai ficar um gráfico mais ou menos como esse. Eu vou vir aqui em editar e rótulos de eixo, eu vou colocar os meses, né? Então, gente, basicamente aí o nosso gráfico vai ficar assim. O que eu vou fazer para destacar um mês um outro? Vou adicionar mais duas linhas aqui, que eu vou chamar de motor 1 e motor 2. Por que eu estou chamando de motor? Porque essas duas linhas vão ser que vão fazer o meu gráfico funcionar. Então aqui eu vou copiar a formatação, vou selecionar aqui o, o intervalo inteiro, vou vir aqui no área de transferência, eu vim aqui no pincel de formatação e vou copiar essa formatação aqui para as duas linhas que eu acabei de criar. Então note que ficou uma formatação padronizada. No motor 1, eu vou colocar uma fórmula para fazer que toda vez que eu mude um mês aqui, na minha opção de meses, ele mostre zero aqui e mantenha outro mês para fazer o gráfico funcionar. Bem simples, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui eu vou colocar a opção se, ele vai pedir o teste lógico. Então aqui eu vou colocar toda vez que eu selecionar aqui o mês, então eu vou dar F4 para travar essa seleção, eu quero que ele veja se esse mês é igual ao mês que está aqui nessa seleção. Se ele for igual, eu quero que ele aponte aqui zero. E se não for igual, eu quero que ele copie o valor de cima, copie o valor no mês correspondente. Então deu OK aqui, ele deixou zero. Vou arrastar a fórmula para o lado para ver como é que vai ficar o resultado das outras fórmulas. Então o que ele mostrou aqui? Toda vez que ele selecionar um mês, aqui ele vai colocar zero. E se para os demais meses ele vai manter o valor correspondente. Para o motor 2 eu vou fazer o inverso. Eu quero que ele mostre só o valor do mês, que eu escolhi aqui na opção de meses. Os demais meses eu quero que ele fique como zero. Então aqui eu vou fazer a mesma fórmula, só que inverso. Então vou colocar aqui a função C, teste lógico. Vou escolher um mês aqui, travar novamente com F4, para não correr linha nem coluna, que eu vou arrastar essa fórmula. Se esse mês aqui for igual a este aqui, eu quero que ele traga o valor total de vendas. Se ele não for, eu quero que ele mostre zero. Então aqui é zero.
Note que ele mostrou fevereiro porque fevereiro é o mês que eu selecionei. Então, como eu selecionei fevereiro, ele vai trazer o valor que eu escolhi. Se não fosse, ele ia trazer zero. Vou arrastar aqui e todos os demais ficaram zero. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar aqui na área do gráfico e vou mudar aqui o meu funções selecionadas para os meus motores aqui. Eu vou expandir essa seleção para os meus motores aqui. Então, vou colocar aqui a opção aqui embaixo e vou aqui no botão direito, selecionar dados e criar mais uma série de dados aqui que é o motor 2. No motor 2 eu vou selecionar aqui todas as opções de motor 2 para ficar a opção que eu escolhi aqui. Então note que o gráfico ficou assim. Ele ficou separado porque são dois eixos, são o gráfico agrupado nos permite isso. A gente vai começar a configurar esse gráfico para ele ficar com a cara do dashboard que a gente vai finalizar a aula. Então aqui eu vou clicar vou clicar aqui no gráfico e vou formatá-lo. Então a primeira coisa que eu vou selecionar aqui com o botão direito, vou aqui em formatar série de dados, vou escolher aqui opções de sobreposição de série, eu vou colocar aqui 100%. 100%. E aqui largura do espaçamento, vou deixar 50% aqui. Escolhi 100% para ele ficar totalmente sobreposto do gráfico um em cima do outro. E aqui eu deixei 50% para ficar um gráfico um pouco mais visível aí, melhor visível para a gente entender. Então note que o gráfico ficou assim. Se a gente selecionar aqui, o nosso dashboard já está funcionando, né? Então aqui eu só clico em agosto, note que ele selecionou agosto aqui, ficou destacado dos demais meses. Se eu escolher dezembro, ele destaca o mês de dezembro. Então, basicamente o dashboard é esse. O que eu vou fazer agora, eu vou dar dica de formatação para vocês. Então, a primeira coisa que eu faço é pintar esse mês tá destacado da cor dos demais meses. Então, eu vou pintar ele de azul. Deixei ele da mesma cor dos outros meses. E o que eu vou fazer com os demais meses aqui? Eu vou vir aqui com o botão direito, vir em preenchimento. Vou aqui em opção mais cores de preenchimento. Aqui em transparência, eu vou deixar 50% aqui de transparência. Vou dar um OK aqui. E vou vir aqui e atualizar para a cor azul, né? Deixar com a cor azul que foi a mesma cor do outro. Então aqui ficou um azul transparente aí. O que eu vou fazer também é adicionar rótulos de dados para os nossos números aqui. Então tanto para as nossas duas colunas aí, eu vou deixar o rótulo de dado. Outra coisa que eu faço é selecionar um mês que eu pré-defini aqui e aumentar o número da fonte. Vou colocar a fonte aqui 14 e vou colocar negrito aqui, só para ficar mais destacado dos demais meses aí. Então, gente, basicamente o nosso dashboard está próximo a ser concluído. Vou escolher mais um mês aqui para fazer um teste, então note que ele fica aqui selecionado em destacado o mês que eu selecionei, tanto a fonte quanto a cor do gráfico. O que eu vou usar para vocês também é tirar esse zero daqui. Note que esse zero aqui fica um pouquinho feio, né? A forma certa de fazer isso, pessoal, é selecionando as duas colunas aqui, as duas linhas e as colunas aqui do motor 1 e do motor 2. Deixar ela totalmente selecionada. Vim com o botão direito aqui, formatar células. Vou aqui na opção personalizado. E aqui eu vou colocar do tipo, vou colocar geral para números positivos, geral para números negativos, ponto e vírgula, vazio para valores zero. Então vou dar um OK aqui. Note que essa é a forma correta de tirar os zeros aqui do nosso gráfico. Outra coisa também, eu posso ocultar aqui meus motores, porque o que serve para o gestor e para o usuário é somente o que está na coluna, na linha 6 aqui, né? Que são os valores de total vendido. Então eu posso ocultar aqui a linha 6 e 7, que é só para efeito de motor mesmo. Mas note que se eu ocultar, o gráfico some.
É outro erro também que eu fiz propositalmente para vocês. O que devemos fazer é clicar no gráfico, vir aqui na opção selecionar dados, vir aqui células ocultas e vagas, eu clico nela e aqui mostro dados, seleciono a opção aqui que vem desflegada, a opção mostrar dados e linhas e colunas ocultas. Quando eu clico aqui, dou um OK, tá aí nosso gráfico, nosso dashboard para o nosso gestor aqui. Espero que gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!